Das Cordilheiras, cidade mais limpa do Brasil desde 1976. Estamos aqui, vocês nos acompanhando, vocês que nos dão o prazer de estar aqui ao vivo, diretamente. Ai, como você já tirou foto, lembra? Não tirei do outro. Lá. Não foi no outro. Satisfação pra gente estar ao vivo, aqui acompanhando a família de São Otávio Lamartine de Farias, aqui na querida cidade do Acari. Para nós é um prazer estar ao vivo através da MK News, como sempre a MK News mostrando as pessoas que têm seu legado prestado ao Seridó, ao Rio Grande do Norte, a exemplo do Otávio Lamartine de Farias, e hoje o lançamento logo mais às 17h30 do livro Versos e Versões, lá na sede da Prefeitura Municipal do Acari. Está aqui o monumento. O doutor Otávio Lamartine de Farias nasceu nesta fazenda no dia 12 de 6 de 1903. Ele que foi vítima, foi assassinado na mesma a 13 de 2 de 1935 pela... Vocês estão vendo aqui através da MK News. Você vai trazer a palavrinha, Cícero? Cícero vai, nosso historiador acariense, vai trazer detalhes de informação aqui dentro da nossa programação. Aqui, eu seguro aqui. Peraí, calma. Depois eu vou pra cá. Por aí ele vai passar. Não, rapaz. Não. Na frente mesmo. Aqui, tá. É pra tirar uma foto bom aí. com você aí. Aqui tá bom? Aqui. Passa pra cá? Ei, ficou bem, viu? Aí tá bom. Isso que nos dá o prazer de estar nos acompanhando. Para mim é uma satisfação. Olha pra cá, pra ela. Quero agradecer aqui ao Otávio Lamartine Neto pelo convite que nós estamos aqui nesse exato momento, Pra ela. Olha pra vocês. através do nosso trabalho jornalisticamente falando. Para mim é um privilégio também. Calçamento. Eu vou ter você. Então podemos começar, pessoal? Vamos conversar que o tempo urge, né? Então esse lugar de memória, esse monumento que ora nós nos encontramos de frente aqui, foi erguido... Posso continuar? Continue, Cuidado. E esse monumento foi fixado inicialmente no Ingá, na fazenda Ingá, em março de 1936, né? Praticamente um ano e mês depois do falecimento de Otávio, já que ele foi assassinado no Ingá em 13 de fevereiro de 1935, sepultado em Natal, levado para ser sepultado lá em 14 de fevereiro de 1935. Então, o próprio Juvenal Lamartine, junto com o Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, com origens aqui no município de Acari, o pai dele era acariense, a mãe era filha do senador José Bernardo, contratou com Raimundo Ostílio Dantas, que era um aluno de artes do Colégio Ateneu Norte Rio Grandense, para construir esse monumento. O cruzeiro em granito, a placa foi feita e foi produzida por Raimundo Ostílio, e o cruzeiro, o granito, foi produzido por artesãos acarienses. Só que acontece, o tempo passa, e nos anos 80, mais precisamente em 1985, houve possibilidade, esse cruzeiro estava no Ingá, e ponderou-se se esse cruzeiro deveria ser, infelizmente, destruído ou transferido para a Serra Negra do Norte, para a Fazenda Rolinha. Aí uma vereadora daqui, Bibi, uma vereadora amiga nossa, Otávio conhece, Anderson conhece, ela propôs à Câmara que procurasse os descendentes de Otávio Lamartine e transferisse esse cruzeiro para cá, porque em breve uma praça seria construída, essa praça aqui. Isso em 85, 11 de abril de 85, ela faz esse pedido. Encontra-se com Jurema, a saudosa mãe do nosso colega Otávio, e a Câmara aceita e vai para o prefeito. O prefeito sanciona a lei. Quando ele conclui essa praça, em agosto de 1988, em plena festa, foi inaugurada a solenidade desse monumento, que Otávio, salvo engano, tem várias fotos, né, Otávio, de pessoas. A gente não consegue. Ele morreu de quê? Você falou? Otávio, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Ele tinha 31 anos, quase 32. Ele ia completar em junho 32, no dia 3 em fevereiro, a polícia do estado, né? A polícia do estado, por questões políticas, né? Foi que ano?
1935, 13 de fevereiro, às 4 horas da tarde, né, em frente à Casa de Fazenda em Gá, né, infelizmente. Então, essa praça, se vocês perceberem, a praça foi construída para reproduzir uma sombra da cruz. Se vocês olharem para a praça é como se fosse uma cruz deitada que reflete a imagem do cruzeiro. Poucas pessoas percebem isso, mas a praça é em formato de cruz, inaugurada em agosto de 1988, e esse monumento acabou se tornando um lugar de memória, né? Porque eu, às vezes, quando trazia o pessoal das escolas daqui, fazia questão de problematizar isso não apenas como algo de pedra, mas algo que carrega sentimentos e que carrega emoções. Porque por trás tem uma história. Foi sepultado em Natal, no cemitério do Alecrim. Tem um local bem definido. A gente não consegue. Na certidão de óbito só diz que ele foi sepultado no cemitério do Alecrim. Mas o local da sepultura, no meio da produção do livro, das pesquisas, eu e Anderson e Otávio, a gente aventou, mas a gente não conseguiu localizar. Quase 100 anos, né? Quase 100 anos. Então, isso é um monumento muito importante que rememora uma situação, infelizmente, trágica, que ceifou a vida do que, na minha opinião, eu pesquisava já sobre ele, seria um natural herdeiro de Juvenal Lamartine e seria um dos maiores políticos do nosso estado, quiçá do Brasil. Certamente ele iria alcançar voos maiores que o próprio Juvenal, que foi governador. Eu acredito que ele chegaria ao Senado. Porque nas cartas que a gente usou no livro, ele era uma pessoa totalmente dinâmica, uma pessoa totalmente antenada ao que estava acontecendo no mundo. Ele sabia quando o preço do algodão ia cair e ele aumentava o seu estoque para ganhar mais, né? Ele sabe, quando o preço ia aumentar, ele diminuía o estoque para segurar e poder aumentar. Nas cartas, conversando com o pai, você percebe que ele era um homem à frente do seu tempo e que, infelizmente, a gente perdeu por conta da política, né? Porque a morte dele... Ele foi prefeito de Acari no triênio 29 a 31, só que a Revolução de 1930, depois ele no dia 7 de outubro de 1930. Aí ele ficou no Ingá, e nas cartas, as cartas de 34, ele já mostra essa preocupação com o contexto político e social do Rio Grande do Norte, né? A interventoria de Mário Câmara, e Mário Câmara deu uma surra em Felinto Elísio, com 84 anos, era de Jardim, um coronel da Primeira República, porque o desejo desse pessoal era acabar com o que a gente chamava de coronelismo. Eles queriam deixar o coronelismo lá no Brasil colonial. A figura do coronel, do seridó, eles tinham desejo de debelar o poder do seridó, porque essa nossa região, do ponto de vista político, era muito importante, sobretudo depois de 1850, a maioria dos deputados, o avô dele, o coronel Silvino Bezerra de Araújo Galvão, que tem um busto na outra praça, foi vice-governador de Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, de 1892 a 1893, e Pedro Velho o convidou pessoalmente, dada a importância política que o seridó tinha. Então, quando muda para a República, há esse desejo de matar esse seridó ligado às aristocracias rurais e que tinham muito poder, né? Porque eles causavam inveja, né? As pessoas do litoral não conseguiam ter tanto poder político quanto nós seridóenses. Então, o crime dele, infelizmente, foi um crime político. Ele acabou sendo a maior vítima, com o desejo de atingir o pai, né? Deixou o pai arrasado, acabou com a vida do pai, mas ceifou a vida dele. 31 anos, não tinha nem 32 anos, e já era um visionário. As 23 cartas que o seu Otávio tem, a gente transcreveu, colocou algumas no livro, não todas, porque é preciso passar por um crivo, por uma seleção, porque existem conteúdos sensíveis que mexem com a memória de famílias, e você precisa ter ética na sua profissão, né? Mas é uma pessoa que a gente sempre, quando virem aqui, vai rememorar. E veja, em pouco menos de um ano, ele deixou muitas obras aqui na cidade de Acari. O problema é que houve um desejo de apagamento da família Lamartine, que os documentos relacionados à gestão dele desapareceram, foram queimados, foram rasgados, e o que a gente conseguiu foi de maneira indireta, em ofícios que estavam em outros lugares e notícias de jornais. Mas esse é o monumento a Otávio Lamartine, de quem o nosso querido Otávio herda o nome, né? Eu acho que ele só não tem desejo de entrar na política, ele já me disse, né? Mas quem sabe, vamos deixar o livro, né? Obrigado. Obrigado a todos, fiquem com Deus.